Como foi lidar com o luto? Luto? É. A desencarnação do esposo. Eu nunca lidei com luto. Aliás, isso é uma opinião pessoal, é um pensamento meu. Eu acho que as coisas estão um pouco reviradas aqui na nossa maneira de encarar as coisas. Eu acredito que a prática que nós tomamos desde épocas imemoriais não é uma prática correta. Normalmente, quando nasce uma criança, nós fazemos festa, ficamos felizes, damos presente, é aquela coisa muito boa. E quando desencarna uma pessoa, a gente chora, veste de preto, é aquele sofrimento, aquela tristeza. Como espírita, encarando esses acontecimentos, eu acredito que deveria ser o contrário. Quando nascesse uma criança, a gente deveria chorar, ficar triste, rezar, fazer o possível, porque a criatura está entrando num processo de aprendizado muito complicado, que é a existência, onde vai passar pela fieira das necessidades, do sofrimento, das lutas, do aprendizado. Então a gente deveria ficar triste cada vez que nasce uma criança. E quando desencarna, a gente deveria fazer festa. Está voltando para casa, é o reencontro com as pessoas amadas. E principalmente se a criatura é vitoriosa, mais ainda, a festividade, nada de luto, nada de tristeza, de choro. Naturalmente a gente vai sentir saudade pela ausência, mas pensar que lá do outro lado a pessoa está no seu verdadeiro habitat. Eu penso assim. E o engraçado, quando alguém faz um comentário, a gente faz um comentário assim, alguém diz, mas isso é meio impossível, uma população, e você estava falando isso e eu lembrando de uma passagem da história. Quando Júlio César estava atacando os gauleses e ele quase perdeu a batalha, e que deu origem à primeira perseguição religiosa da história. Os gauleses tinham uma prática que apavorou os romanos. Eles estavam na batalha e eles eram um número muito menor, os exércitos romanos bem organizados, bem montados, muito mais poderosos, e os gauleses começaram a ganhar. Vocês devem ter aquela história do Asterix Obelix e os romanos, né? Então, o grande problema dos romanos eram os gauleses morrendo. Eles começavam a morrer e aí quando um caía, logo estaremos juntos, amigo. E deu um oi para todo mundo lá. E cumprimentavam e morriam sorrindo e nenhum deles voltava para pegar os corpos, eles não se importavam, eles caíam e eles continuavam lutando. Daqui a pouco nós nos encontramos e morria. E com alegria, logo estaremos juntos. E aquilo era muito estarrecedor. E os romanos começaram a ficar assustados. Eles riam ressuscitar, que história era essa? Porque quando eles chegavam na aldeia e uma criança nascia, eles iam para o druida. Quem é esse? Esse é fulano que volta. E ele era recebido pela família e pela família anterior. Ele voltou, fulano está voltando. Porque a reencarnação era um fenômeno cultural para os gauleses e os romanos começaram a ficar muito apavorados porque os gauleses não tinham medo da morte, a luta deles era impressionante e por isso Júlio César taxou o druidismo como ilegal e todo druida deveria ser morto e começou a primeira perseguição religiosa da história. A gente fala, quando começaram? Porque haviam guerras por território, mas uma perseguição religiosa não era comum e Júlio César iniciou a primeira. Então ele mandou exterminar todos os druidas. O druidismo era proibido no Império. Foi a primeira religião a ser proibida. Porque é possível sim você crescer dentro de uma ótica diferente. O que é essencial para a vida? Essencial para a vida é viver. E viver corretamente. O objetivo da reencarnação é estabelecer o processo de crescimento moral e intelectual da criatura. Então, nós temos que nos educar. Isso é crucial
para que haja esse aprendizado. Então, a educação tem que fazer parte da nossa existência. O objetivo da reencarnação com os nossos pais é que eles nos direcionem, nos eduquem. Filhos não são bibelôs, filhos não são brinquedos, filhos são espíritos, criaturas que precisam ser educadas, orientadas, direcionadas no sentido do bem, para o bem. E à medida que nós vamos sendo direcionados pelos nossos pais, nós vamos aprendendo a tomar conta também da diretriz da nossa vida. Vamos aprendendo a viver. Então, o aprendizado, aliás, a vida é um aprendizado constante. Sempre. Uma pergunta aqui bem interessante. Como desenvolver o amor? É preciso ser vulnerável? Raul Oliveira, acho que é Raul. É muito boa essa pergunta, principalmente se nós pensamos em Swami Satya Sai Baba, que foi o idealizador de um programa de educação que, se aplicado pela sociedade humana, regra geral, será formidável para todos. A educação em valores humanos. Então, ele dá 5 aspectos de valores humanos para que nós os apliquemos, que nós estudemos. Então, eu acho interessante se você coloca os 5 aspectos, que seria paz, justiça, ação correta, amor e está me fugindo o último, não violência. Então, se você coloca esses 5 aspectos, voltando, não violência, justiça, paz, amor, ação correta, e você pergunta às pessoas por que aspecto positivo você iniciaria a sua jornada de conquista de valores. Normalmente as pessoas dizem amor. O amor. E eu penso e digo às pessoas, como é que você pode construir uma casa iniciando pelo teto? Não dá, você tem que colocar as bases primeiro. Primeiro as bases, depois levantar as paredes, para depois então compor o teto. O amor é o teto. Então, qual seria as bases? Aí alguém diz paz. Não. Para você ter paz, você precisa de outros valores, porque os valores ou as virtudes, elas umas contêm as outras. Então eu disse assim, o início da busca do amor é a ação correta. Então, se você age com correção, e essa ação correta é em todos os sentidos da sua vida, dentro de casa, na via pública, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, sempre a ação correta. Aliás, até tem um livro que diz assim, o título é Em Seus Passos, que faria Jesus? Esse livro é lindo. Muito lindo. Porque é um desafio para que as pessoas, cada vez que você vai fazer alguma coisa, por mais simples que seja, pensar, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É um livro maravilhoso. Então, esse desafio. Com a ação correta, quando você começa a agir corretamente em todos os sentidos da sua vida, o que é que você conquista primeiro? Você conquista a paz. A paz da consciência tranquila. Hoje, graças a Deus, eu não cometi nenhum erro. Não fiz nada de que eu pudesse me envergonhar ou ficar triste comigo mesmo. Então você fica em paz. Quando você está em paz, pela ação correta, você aprende a ser justo também. Então você começa a aplicar a justiça. Então, quando você começa a ser justo em todas as questões que abrangem a sua vida, o que é que vai ocorrer? Você começa a gostar das pessoas, a querer bem as pessoas. E daí, então, a jornada na conquista do amor, ela se faz com naturalidade. Aí, o que é que acontece? O 5º aspecto desaparece. Porque não existe violência. A violência é a ausência do amor entre as criaturas.
O dia que você amar as criaturas, você não violenta ninguém. Pelo contrário, você trata as criaturas com fraternidade, com carinho, com amizade. Então a violência não existe. Ela é a ausência das demais virtudes. É assim que Sai Baba nos mostra um caminho bom para a conquista do amor.